Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta segunda-feira, nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele, e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho, ele nos mostra o endemoniado de Gerasa. E 2 pontos para nós conversarmos. O primeiro é que aquele povo que estava acostumado com o endemoniado, acostumado em vê-lo gritar, em tentar prendê-lo, mas não conseguir, aquele povo que, de uma certa forma, tinha medo de ficar naquela região e ser atacado por aquele homem, eles, com a cura, com a libertação, eles estranhamente têm medo do novo, têm medo do que viria a acontecer depois. Eles sentem medo de que aquele homem voltasse a ser pior. Eles sentem medo de que Jesus ali prejudicasse seus negócios
e diversas outras coisas. E do outro lado, nós vemos o povo da Decápole que se admira com o testemunho daquele homem. De um lado, os habitantes de Gerasa sentem medo diante do milagre de Deus, e o outro povo se admira em perceber a bondade e a misericórdia de Deus que resgata aquele homem. Agora a pergunta para nós é: de que lado nós estamos? Diante da ação de Deus, diante da obra que Deus realiza na nossa vida, qual é a nossa postura? A postura de ter medo ou a postura de admirar a beleza, a misericórdia e o poder de Deus? Eu digo isso e aparentemente a resposta é lógica. Automaticamente nós pensamos, lógico, a gente vai se admirar nas coisas de Deus. Mas muitas vezes a vontade de Deus se manifesta contrária à nossa. Nós rezamos todos os dias, faça-se a tua vontade em nossas vidas. Mas quantas coisas acontecem que são diferentes da nossa? Quantas vezes nós planejamos uma coisa e outra coisa acontece? Quantas vezes nós queremos que algo aconteça no momento em que eu espero, do jeito que eu quero, e de repente eu vejo que aquilo não acontece, que aquilo não acontece conforme eu esperava. É justamente em tudo isso que foge dos nossos planos, tudo isso que sai do nosso controle, que nós devemos olhar e contemplar. Contemplar a vontade de Deus conduzindo a nossa vida. Contemplar a bondade e a misericórdia de Deus que muitas vezes desfaz os nossos projetos, desfaz os nossos sonhos, não porque Ele é mau, Ele é sádico, mas Ele realiza uma obra muito maior do que imaginamos. E muitas vezes, para nos levar à eternidade como prêmio, nós temos que passar por momentos turbulentos, nós temos que passar por purificações. Mas em tudo isso, nós somos convidados a não ter medo da ação de Deus em nossa vida. Se Ele é nosso Deus, se nós confiamos que nossa vida está na mão dEle, não há por que temer, e sim confiar. Por isso, irmãos, peçamos hoje a Deus a graça de confiar em seu amor e em sua providência em nossas vidas. Ó Jesus, diante da tua presença que chega naquela terra e transforma a vida daquele homem, transforma a vida daqueles habitantes, dos familiares, de todo aquele povo. Pedimos a nós um coração capaz de se admirar, mesmo que a tua vontade seja muitas e muitas vezes diferente da nossa, que nós possamos contemplar em cada detalhe da nossa vida a tua santa vontade, que deseja e quer o nosso bem. E que assim, em vez de nos fecharmos no medo, nós possamos nos abrir à alegria do teu amor que nos alcança. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de encerrar esse vídeo, gostaria de convidá-la a, se esse vídeo te ajudou, se essa palavra de Deus te confortou, que você espalhe para aqueles que você ama, para os teus amigos, para os teus grupos, e com um gesto de me mostrar o caminho, se gostou, dá o joinha, se não gostou, dá o dislike e comente como qualquer coisa, põe uma imagenzinha, uma palavra, um amém, porque quanto mais o vídeo é comentado, mais o YouTube indica, e assim nós juntos vamos evangelizar cada vez mais. E esse canal que eu criei das reflexões é unicamente para evangelizar. Quando ele atingir os números que o YouTube pede, os vídeos não serão monetizados, ou seja, eles não vão ter anúncios, eles não vão ser
convertido em dinheiro, porque a intenção não é essa. A intenção é unicamente evangelizar. E por isso eu conto com a ajuda de vocês, que se te ajudou de alguma forma, que você ajude a espalhar. Amém. Deus abençoe.